Saudações, estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências. E hoje estou aqui com o professor Marlécio. Muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo. Obrigado, Carlos. É uma alegria e uma honra estar aqui com você no seu projeto lindo, que a gente já acompanha há um tempo. O projeto tem um tempo considerável, né? Fico muito feliz de estar aqui colaborando e aprendendo junto com todos que me antecederam. Muito obrigado, então. Bem, vamos iniciar, então, com os tópicos principais da entrevista, né? O primeiro, como sua história de vida influenciou a sua escolha profissional pelo magistério e a sua área de trabalho. E, conectado a esse, também pedimos que conte um pouco da sua trajetória acadêmica, de formação, né, graduação, pós-graduação, e como foi chegar até aqui. Os seus temas e principais projetos de trabalho. Enfim, fique bem à vontade para nos contar essa história. Então vamos lá, senta que lá vem a história, né? Como se dizia em um programa antigo da TV. Acho que é interessante isso da gente ver elementos da nossa trajetória de vida mais ampla, né, que se conectam com a escolha profissional e especificamente com a escolha pela docência. Nesse sentido, acho que é importante demarcar que eu sou um professor de origem popular, né, filho de pais que tiveram dificuldades para estudar, como é comum a tantos e tantas de nós, na universidade, sobretudo de hoje em dia, e que sempre fui uma criança muito curiosa e que brinquei de ensinar sempre que pude, quando criança. Acho que isso foi um elemento fundamental e já tive a oportunidade de escrever e investigar sobre isso, né? Então, eu nasci em Natal e com pais que são do sertão, do Rio Grande do Norte, e durante toda a minha infância eu não estudei em escolas públicas devido ao desejo dos meus pais de me incentivarem a estudar e, a partir das minhas notas, tentarem bolsas de estudo em bons colégios por onde a gente morou. Então, tem sempre uma ambiguidade e um hibridismo nessa trajetória, porque apesar de um contexto de muita dificuldade, né, socioeconômica e tudo mais, houve um contexto escolar muito favorável para que eu chegasse aqui hoje como formador de professores e de professoras. Então, tem traços, né, também mais subjetivos que acho que são importantes de serem contados. Eu era uma criança que sempre acordei cedo, até hoje acordo cedo. A diferença é que quando a gente é criança, a gente não tem tanto sono quanto adulto, né? Então, me acordava cedo e via aqueles programas. Havia um conjunto de programas que passavam aqui para mim, para a gente na TV Cultura, e acho curioso, né, que havia uma criança que se interessasse por aqueles programas, eu era uma delas, né? Então, assim, aos sábados de manhã, bem cedinho, estava lá, não perdi um daqueles programas que falavam do cotidiano de professores e de professoras, né? Ao mesmo tempo, como uma criança inquieta, eu fazia mil invenções no quintal de casa e, às vezes, levava isso para a escola também, então fui crescendo nesse contexto de escolarização em que havia um conjunto de circunstâncias favoráveis para essa curiosidade e de ir aproveitando isso, né, na escola, e acho que esse é um ponto importante também. Um outro aspecto dessa infância e adolescência que venho de uma família de professores, alguns e algumas leigos, outros não, né? Então, muito embora nem meu pai, nem minha mãe, nem minhas tias, de modo mais imediato, na época em que eu estava me escolarizando, fossem professores e professoras, né, eu, na minha infância, ia muito para o interior, que são as origens do meu pai e da minha mãe, e lá eu assistia às aulas de uma tia-avó, né, que era professora naquilo que se chamava de grupo escolar, uma escola isolada em um povoado, em um sítio, né, do sertão potiguar. E aquilo me encantava, né, aquilo que hoje a gente chama de turmas multisseriadas, né, que já se chamou de turmas multisseriadas, era uma dinâmica muito diferente daquela com a qual eu estava acostumado, e eu observava muito a desenvoltura daquela professora, que era minha tia-avó, em conduzir, em orquestrar aquelas aprendizagens com pessoas tão diferentes, de faixas etárias tão diferentes, com necessidades tão diferentes. Então, a coisa foi se amalgamando dessa forma, muito embora, curiosamente, embora eu gostasse de ser, né, de brincar, de ser professor, né, inclusive com vizinhos e com minhas irmãs,
eu não fui crescendo tomando isso como um projeto de vida, né? Quando eu terminei o ensino médio, eu sabia que eu queria fazer biologia, e eu entrei em um curso em que, na época, não havia necessidade de você optar pelo bacharelado, pela formação de bacharelado ou de licenciatura, isso era indistinto na época em que eu entrei. Então, eu entrei na biologia e pela própria dinâmica como o currículo ia, né, se realizando naquela proposta formativa, eu fui me encaminhando mais para o bacharelado. Então, na graduação, inicialmente eu estagiei em um laboratório de genética molecular, que foi muito importante para mim, era um laboratório com excelentes pesquisadores, né? Hoje, como pesquisador, eu vejo que, como graduando, eu não tinha ideia das pessoas que transitavam por ali, pelo laboratório, a importância delas, né? A importância institucional e regional também da formação que era provida naquele laboratório. Muito embora eu ficasse muito atento àquela circulação de pessoas, porque, inevitavelmente, na minha condição de graduando, eu as ajudava, né? Então, assim, minha tarefa inicial ali no laboratório, do qual eu trago muitas boas lembranças e que acho que foram fundamentais para mim, num reforço de uma dinâmica de trabalho com disciplina, com constância e tudo mais. Ali naquele laboratório eu ficava muito responsável pela parte de limpeza das vidrarias, de organização de bancada. Eu adorava aquilo, né, porque eu já vinha de um contexto pessoal em que isso era demandado, né, por ser alguém de uma origem pobre, então a gente se virava dentro de casa. Então, ter começado por aquele laboratório, né, que era liderado pelo professor Thales Grangeiro, foi muito importante. Eu estava ali não apenas fazendo as tarefas mais comezinhas, mas começando a perceber toda a dinâmica e a cadeia de relações, né, que possibilita com que a ciência aconteça, né, embora apesar de suas variações, mas, né, com algumas nuances em comum. Então, eu fazia muita farinha de semente para bolsistas de mestrado e de doutorado, que estavam em diferentes programas de pós, eu observava aqueles que estavam um pouquinho, né, mais adiantados que eu no curso, que estavam com seus projetos de iniciação científica, então, fui observando, fui aprendendo. Depois disso, eu passei, né, fui aprovado numa seleção para um programa de bolsas, que hoje a gente chama de Programa de Educação Tutorial, né, mas que à época o PET chamava Projeto Especial de Treinamento, Programa Especial de Treinamento. Você tem uma ideia, né, isso é década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000. Então, era uma exigência daquele programa lá na minha instituição, que a gente transitasse entre os laboratórios. Eu fui obediente, passei, então, a transitar entre os laboratórios para enriquecer a minha formação. Então, da genética molecular, eu fui para um herbário, passei uns meses no herbário, depois eu caí na fisiologia vegetal, sempre gostei muito de plantas, né? Então, na fisiologia vegetal, eu comecei a treinar e ensaiar algum projeto de iniciação científica, estudando proteínas de feijão. Depois disso, eu fui para a biogeografia. Então, veja que eu estava transitando entre os laboratórios dentro daquela proposta formativa que era do Programa Especial de Treinamento. Quando eu cheguei na biogeografia, aconteceu um outro evento, assim, da minha vida, que representou um ponto de inflexão na minha formação, que eu fui fazer medicina veterinária também. E aí, eu já tive a oportunidade de falar sobre isso, e publicar, e analisar esse evento da trajetória formativa. Foi na medicina veterinária que eu me deparei pela primeira vez, olha só que curioso, com disciplinas de ciências humanas. Então, eu estudei filosofia e sociologia na medicina veterinária. E isso foi muito importante para a minha formação, porque, óbvio, né, filosofia e sociologia fazem a gente enxergar a realidade, né, de um modo muito distinto, né? E aí, então, eu passei a repensar a formação que eu vinha, né, me possibilitando ter na biologia. Então, eu disse, olha, não dá para eu esconder isso, eu gosto de gente e eu quero ser professor de biologia, né, apesar de não ter sido incentivado, né, por professores e professoras desde a escola, mas na graduação, naquele momento da minha decisão, eu fui bem incentivado e passei, então, digamos, correr atrás do tempo em relação às disciplinas que faziam parte, né, da proposta curricular para a licenciatura, e então eu fui me formando, né, professor no que dizia respeito ao curso, através dessa inflexão e dessa retomada, e também a partir da participação em projetos de extensão. Esses projetos de extensão também foram importantes para aquele momento, porque me deram a oportunidade de
como um professor iniciante e dialogando com outros professores e professoras da rede pública. Então, o PET já tinha me proporcionado alguma experiência com atividades junto a alunos e alunas da rede pública, e depois, quando eu fui para esses projetos de extensão, e um deles eu destaco é a Universidade Solidária, eu fui participar de atividades que, dentre a programação, né, do projeto, fazia parte a gente interagir com professores e professoras da rede pública em mais de uma cidade do interior. E aí eu estava em casa também, né, porque com origem, eu com pai e mãe de origem sertaneja, eu sempre, né, sempre estava lá no sertão, sempre que período de férias eu não passava em Natal, né, passava no sertão. Então, aquilo dali foi me acrescentando mais em termos de desafios, em termos de aprendizagem, de percepção da docência como um todo, né? Essas atividades, né, a essa altura, elas tinham mexido comigo de tal forma que eu já sabia que quando eu terminasse o curso, além de ensinar, né, na educação básica, que eu estava começando a ter essas minhas primeiras experiências na educação básica, já me deram a clareza de que eu gostaria e que eu iria perseguir a ideia de fazer um mestrado em educação. E aí falo já da ideia do mestrado em educação, que felizmente se concretizou, mas antes disso, né, acho que como trata-se de fazer uma conexão entre momentos da trajetória pessoal com a escolha pela docência, então a escolha pela docência veio dessa abertura aos desafios que a vida vai colocando para a gente e dessa abertura, uma abertura curiosa, pedagogicamente curiosa, epistemologicamente curiosa. Então, e por necessidade financeira mesmo, né? Ainda essa época as coisas eram bem difíceis, embora tivessem melhorado um pouco na minha casa de origem. Então, eu me inscrevi para um primeiro estágio na licenciatura e a oportunidade que apareceu foi para ser professor da EJA, no ensino médio, ensinando física. E como eu gosto muito de física, sempre gostei muito de física, eu disse, eu topo. Então, era noturno, né? E eu saía naquela época eu estava fazendo as duas graduações, a veterinária e a biologia. E aí, então, saía das duas graduações, pegava um ônibus e ia dar aula. Era no Serviço Social do Comércio, né, no SESC. E então foi um período muito valoroso para mim, porque foi minha primeira experiência assim sistemática como professor. E havia um comando, assim, uma consigna institucional de que a gente deveria passar as fitas para os alunos e as alunas aprenderem com o telecurso lá, né? Aquilo que na época era com fita cassete na TV. E aí eu fui, né? Eu obedecia o que foi pedido. Eu sempre começava as aulas com as fitas. Só que no que a gente acrescentava, ia desdobrando e tirando as dúvidas dos alunos e das alunas, paulatinamente elas, assim, eles foram muito importantes para que eu adquirisse uma confiança como professor. Porque eles diziam, professor, é melhor você explicando. Não passe mais as fitas. A gente quer você explicando os conteúdos. E aquilo dali foi me dando, né, levantando minha bola, me ajudando, assim. Então, passei a usar muito a lousa, eram aulas expositivas dialogadas, e com o passar do tempo, realmente, as fitas, elas deixaram de ter a centralidade, né, como recurso da aula, e passaram a ser coadjuvantes da discussão que a gente ia fazendo com problemas do cotidiano. Então, depois desse estágio, eu passei a trabalhar numa escola de periferia da rede privada, uma escola bem pequena, com muitos problemas de infraestrutura, contrariando aquele clichê e aquela metanarrativa de que os problemas de infraestrutura estariam nas escolas públicas, né? Então, isso também foi muito importante, depois que eu passei a ser formador de professores e professoras, para a gente ter elementos para ir problematizando esses clichês, esse senso comum pedagógico, né? Um deles é esse, de que todas as escolas privadas seriam boas, gozam de boa infraestrutura e não passariam por problemas, etc. Então, eu dei aula de ciências no fundamental, de biologia no ensino médio. Depois disso, eu já tinha decidido sair da medicina veterinária, porque não estava dando conta, né, de levar os dois cursos ao mesmo tempo, e estava convicto que queria ser professor de biologia e me especializar nisso. Então, depois disso, eu passei a ser professor de cursinho, também à noite, de biologia, também na periferia. Então, saía da faculdade, pegava um ônibus e ia para o cursinho. Então, amanhecia dando aula na escola, ia para a faculdade, depois ia para o cursinho. Era uma vida bem agitada, né? Eu me joguei muito nisso de aprender a ser professor, também nessas experiências profissionais iniciantes. Também nessa época, assim, teve coisas no paralelo que me ajudaram muito.
né, na construção de habilidades, de habilidades de ensino mesmo, né, como a gente costuma trabalhar. Então, eu fui agente, fiz um trabalho esporádico para o governo do estado, assim, como agente de saneamento, passando de porta em porta, nas casas, explicando, né? Então, aquilo dali foi mais um momento em que eu estava lidando com o povão e no cru e no real daquelas dúvidas de cunho biológico que, né, as pessoas ditas comuns, né, tinham, e trazia também aqueles exemplos para a sala de aula. Então, fui agente de saneamento e depois, quando já estava assim, nos últimos meses da graduação, me chamaram para dar um curso de noções básicas de anatomia e de fisiologia para um grupo de esteticistas que precisavam ter conhecimentos básicos, né, de anatomia e de fisiologia para poder exercerem sua prática de modo mais competente. Também foi outro tipo de desafio. Tá. Então, essa miríade de atividades, e também o fato de ter vindo de um contexto difícil, de ter precisado morar em mais de uma cidade por conta de emprego dos meus pais, isso foi me dando uma série de experiências, né, de vivências, que foram importantes para eu me antenar, né, sair desse contexto mais imediato de dentro de casa, né, que isso era algo que vinha, era algo intergeracional na minha família, essa coisa mais reclusa, mais discreta, e anos depois eu tanto elaborei isso na terapia, quanto também socioculturalmente eu consegui entender as origens disso, né? E então, isso me ajudou a expandir minha percepção de mundo, e aí eu estava já pronto para ir para o mestrado, né? Até onde eu sei, eu fui o primeiro aluno do meu curso a ter feito mestrado em educação. E então eu quis fazer esse mestrado em educação na Paraíba, né, de onde hoje eu sou professor na UFPB. Na época, né, o programa de pós em educação da UFPB era o único da América Latina com uma área de concentração em educação popular, comunicação e cultura. Isso me chamou muito a atenção, porque eu vinha da extensão, então, né, vinha de um contexto popular, vinha de uma série de projetos e programas de extensão, dentre eles a Universidade Solidária, por exemplo, participei, e depois fiquei como uma espécie de colaborador da Pró-Reitoria de Extensão, né, em se tratando dessas coisas. A gente publicou trabalhos, né, junto com as coordenadoras do projeto. Quando a gente é aluno de graduação, a gente não tem, às vezes pode não ter muita ideia, né, da dinâmica que é preciso constituir para poder um projeto dessa natureza acontecer, né, das parcerias interinstitucionais. Hoje é óbvio que a gente vê, né, isso de uma outra forma. E aí, então, vinha desse contexto muito marcado pela extensão, e fui fazer o meu mestrado em educação na UFPB, numa linha que eu escolhi porque era aquela que eu vislumbrava. Naquela época a gente não tinha necessidade de apontar potenciais orientadores e orientadoras. Então, eu olhei para as informações que constavam dos professores e professoras e imaginei que na linha de políticas educacionais haveria maior chance de alguém me orientar. Eu estava com um projeto de pesquisa cujo objetivo era investigar as relações entre educação ambiental e ensino de ciências nas práticas pedagógicas de professores e professoras. Era bem assim, genérico, amplo, não delimitado, como às vezes a gente entra, né? Como às vezes os nossos alunos e alunas entram na pós. Então, entrei no mestrado, e foi um deslumbre. Eu estava morando numa cidade onde eu sempre quis morar, que era João Pessoa, estudando num programa que estava com tudo, assim, estava num momento muito bom, tinha acabado de criar o doutorado em educação, tinha uma proposta muito forte com a educação popular, né, muitos professores e professoras inspirados desse referencial nas diferentes linhas de pesquisa, e então comecei o meu mestrado. E aí, aquilo da dinâmica maior da vida, dos desafios, você vendo os desafios, né, com seu pai, sua mãe, sua família, de modo geral, aprendendo a se virar, e essa inconstância e permanência de uma situação desafiadora, naquele momento me colocava sempre disposto a estar enfrentando novos desafios, né, e vê-los com uma naturalidade maior, né, ou com menos susto.
E aí, o que foi que aconteceu? Apareceu um desafio no caminho, que foi um concurso. Bem, estava entrando no mestrado, e até então meu projeto de vida era terminar o mestrado, voltar a ser professor da educação básica. Só que alguém me falou no mestrado que tinha aparecido um concurso numa universidade que muito inesperadamente, né? Primeiro era um tempo, isso era 2003, então os concursos públicos não havia essa cultura de expectativa sistemática de vagas de concurso público para professor efetivo em universidade pública. E aí houve, então, esse concurso público na Universidade Estadual de Alagoas e disseram, olha, é um concurso que eles estão abrindo para, pode até graduado concorrer, nem precisa ter mestrado. Eu disse, olha, eu nem imaginava que existia essa possibilidade, eu quero saber como é que é. Eu quero saber como é que é, eu acho que eu vou tentar para ver como é que é, quem sabe, um dia, depois que eu passar um tempo na educação básica, né, como é que isso pode acontecer. Então, isso era no primeiro ano do mestrado, a universidade havia entrado em greve, eu estudava paralelamente para as coisas da minha pesquisa, para as disciplinas que tinham sido suspensas, naquela época a pós-graduação podia parar, né, quando havia greve, hoje em dia a gente não para. Então, tanto estudei para a minha integralização curricular do mestrado e minha pesquisa, quanto passei a estudar para esse concurso, que era um concurso para professor de didática. Eram 3 vagas. E das 3 vagas eu passei em uma delas, né? Passei em terceiro lugar com a minha graduação, sem o mestrado ainda. Aí, novos desafios, porque quase na mesma época, em janeiro de 2004, a universidade me chamou e as aulas voltaram na universidade. E então eu precisei me desdobrar de ônibus, né, entre Alagoas e a Paraíba, né, cursando mestrado e dando aulas lá na universidade. E, ao mesmo tempo, passado um tempo lá no sertão de Alagoas, eu passei a voltar a ensinar na educação básica, e dessa vez, pelo fato de na universidade eu estar com um conjunto de componentes curriculares ligados à sociologia e à filosofia, me chamaram numa escola, né, comunitária da cidade para dar aula de fundamentos sociofilosóficos. Então, ficou uma salada muito interessante naquele momento, porque eu pesquisava educação ambiental no ensino de ciências com professores da rede pública lá no sertão de Alagoas, eu dava aula na universidade, no curso de pedagogia, e eu dava aula numa escola de fundamentos sociofilosóficos. Então, foi bem interessante essa fase. Houve uma catástrofe lá, logo no ano em que eu cheguei para morar lá em Santana do Ipanema, houve uma cheia de um rio, os nossos rios no semiárido são intermitentes, né, grande parte deles, e aí deu uma enxurrada que foi capaz de levar a adutora que levava água para quase 10 cidades no sertão alagoano. E eu fiz daquilo dali o mote e o objeto para levar para pesquisa e interrogar os professores e professoras, ver, né, sobre as possibilidades deles terem levado aquela problemática ambiental para a prática pedagógica deles e delas. Foi assim que surgiu, que aconteceu a lapidação da minha pesquisa de mestrado, né, que depois foi intitulada A Prática Pedagógica do Professor de Ciências e Suas Relações com a Educação Ambiental. Claro, ainda numa linguagem sexista, no singular, né, então uma série de coisas que depois a gente passa a problematizar. Não sei se a conexão que se espera é essa, eu estou tentando concatenar os episódios, porque veja, nunca é só uma frente, né, e nunca, óbvio, não é só um elemento, são vários, né, e escolher sobre esses elementos, né, primeiro, escolher o que o próprio sujeito considera importante, né, na construção dessa trajetória, e tem uma outra dimensão de escolha, daquilo que é importante, o que é que eu quero e o que é que eu posso, né, contar, e se lembrar também pressupõe, claro, não esquecer. Então, depois desse período, na Universidade Estadual de Alagoas, eu decidi pedir exoneração e fui ser professor substituto na Federal de Sergipe. E aí foi uma outra inflexão, uma outra virada nessa trajetória profissional, porque pela primeira vez, eu como licenciado em biologia, iria dar aula num curso de licenciatura em ciências biológicas, né, e já tinha meu mestrado. Então, isso tinha me dado um conjunto de leituras, né, e um conjunto de vivências na pedagogia que eu entendi que eu poderia contribuir na licenciatura em ciências biológicas lá na Federal de Sergipe. Foi um período maravilhoso, né? A licenciatura lá na UFES, na Federal de Sergipe,
que é um curso com o qual eu interajo até hoje, tenho excelentes amigos e amigas, né? Hoje uma parte deles são ex-alunos e ex-alunas dessas primeiras turmas, né, de 2005 e de 2006, como substituto na Federal de Sergipe. Então, lá, na época, o referencial para a parte de licenciatura, né, para as disciplinas pedagógicas, melhor dizendo, dentro da proposta formativa da licenciatura, era um referencial predominantemente da psicologia da educação. Né? Então, assim, isso se expressava de diferentes formas, né? Isso se expressava na construção do percurso, né, formativo dos estudantes, na forma da grade curricular, particularmente nas disciplinas chamadas pedagógicas, né, que a gente sabe que toda disciplina é pedagógica, mas, assim, especificamente naquelas que eram reconhecidas como as disciplinas pedagógicas do curso. Por exemplo, a gente tinha fundamentos de ensino-aprendizagem em ciência e biologia, dei essa disciplina por um bom tempo. Então, nessa disciplina, a gente trabalhava com indução e dedução no ensino de ciências, com mapas conceituais e técnicas, né, para fazer o ensino-aprendizagem em ciências acontecer, isso numa perspectiva de formação de professores. Então, a gente trabalhava descoberta, redescoberta, problema, projeto, convite ao raciocínio, unidade experimental, guia de leitura de texto com perguntas, mapas conceituais, né, acho que eu já falei. Então, tinha uma miríade de técnicas que eram previstas nessa disciplina. A gente tinha também uma disciplina, laboratório de ensino-aprendizagem em ciência e biologia. Nessa disciplina, para além da perspectiva experimental em laboratório didático, propriamente dita, havia a expectativa de que se produzissem recursos, materiais didáticos, fizessem simulações e microaulas. Então, a gente trabalhou com isso um tempo. Essa era a proposta, era o que estava previsto nas emendas. E isso dialogava, de alguma maneira, com a disciplina. Eu achava super vanguardista. Eu, por exemplo, não tive isso na minha formação à época. Lá na licenciatura da Federal de Sergipe, na licenciatura em Ciências Biológicas, havia duas disciplinas, né, de pesquisa e ensino de ciência e biologia 1 e 2, com a expectativa, estava previsto na ementa, que as disciplinas, a atividade de pesquisa, nesses dois componentes curriculares, gravitasse em torno da produção e da testagem de materiais didáticos. Claro, isso é excelente, fundamental, mas não é tudo que se podia fazer, né, em nome da pesquisa em ensino de ciência e de biologia. E aí, como professor substituto, eu fui tateando, experimentando algumas coisas com o grupo de colegas do curso, que era maravilhoso, né, era um grupo de professores e professoras que, mesmo vindo dos conteúdos específicos, das chamadas ciências duras, tinham uma sensibilidade muito boa, e uma disposição, né, para entender, colaborar e contribuir com a proposta formativa daqueles futuros professores e professoras, né, egressos, que viriam a ser egressos do curso. Então, tinha uma atmosfera muito boa. Felizmente ou infelizmente, uma colega maravilhosa me falou: olha, Marla, você está aqui como substituto, você sabe que isso é uma bomba relógio, a gente está gostando muito do seu trabalho, mas seria interessante você ver quando houvesse um concurso pré-efetivo, que a gente não sabe se a gente vai conseguir nem renovar seu contrato, nem se um dia vai surgir uma vaga pré-efetiva. Era muito difícil naquelas disputas que sempre tem, né, nos departamentos. Era difícil chegar a vaga, veja, a gente estava falando de 2005, né, as coisas ainda estavam começando a se expandir, ainda não havia nem reúne nas universidades federais, né? E aí era difícil ter vaga. E quando chegava, era difícil que um departamento de biologia, né, topasse que aquela vaga fosse usada para uma área, né, que àquela época não tinha tanto prestígio assim ainda, né? Vejam como as coisas mudam, né? Depois, hoje a gente está vivendo outros contextos. Institucionalmente, a valorização da docência é uma realidade, né, já há muitos anos. Então, essa colega me deu esse toque, e aí quando apareceu o primeiro concurso de efetivo que teve numa universidade pública, eu fiz. E aí passei e pedi demissão do contrato de substituto. Só que a expectativa nesse concurso, que era o concurso da Estadual do Rio Grande do Norte, era de que a contratação fosse imediata. Eu acreditei, eu era inexperiente, eu acreditei, e o resultado, eu fiquei desempregado. Então, fiquei desempregado por alguns meses, depois acabei passando uma outra seleção de substituto, fui trabalhar no interior do Ceará, na Universidade Regional do Cariri. Lá eu vivenciei tive outras vivências, óbvio, que não tinha tido em outros lugares, mas eu destaco a construção, né, a reformulação curricular do curso, né? Então, éramos 2 substitutos com um efetivo à frente ali da proposição de um novo currículo para a licenciatura da Universidade Regional do Cariri. Meses depois,
tive a sorte de abrir a vaga na Federal de Sergipe para efetivo, concorri e passei. Então, eu voltei, né, em 2006 como efetivo, em julho de 2006. Tinha passado aí um tempo como substituto e depois me efetivei em julho de 2006. Aí, dessa vez, assim, isso nos dá um aumento de responsabilidade muito grande, você sabe, né, e também uma liberdade também para a gente ir criando e tudo mais. Então, era um momento já de reformulação curricular lá na Federal de Sergipe, e a primeira ideia foi fazer com que as disciplinas de pesquisa não se restringissem a uma mera dimensão operacional de construção de um projeto e depois de execução de um projeto de pesquisa, mas que houvesse uma discussão de fundamentação anterior a isso, no sentido dos alunos e das alunas, né, entenderem melhor o que é que se trata de fazer pesquisa e ensino, né, o que é que significa fazer um projeto de pesquisa e ensino, executá-lo, né, que tipo de referenciais, focos temáticos. Então, tinha uma série de produções, né, que são canônicas da nossa área, e que me ajudaram muito aí construindo essa disciplina de uma outra forma, até a gente chegar na proposta de um acréscimo de uma disciplina na estrutura curricular do curso. Foi uma pesquisa, uma disciplina de pesquisa em educação, para depois, efetivamente, quando chegassem naquelas disciplinas que, né, no cotidiano eram lidas como as disciplinas de TCC, a gente já chegasse com os alunos e as alunas melhor fundamentados e dando menos trabalho aos colegas. O conjunto dessas experiências foi publicado depois, na forma de um livro pelo qual eu tenho muito carinho, porque, mesmo passado anos, a gente fez um compilado de TCCs emblemáticos, digamos assim, que a gente consensuou, né, trabalhos de conclusão de curso, né, claro, guardadas as suas devidas proporções na dimensão de trabalho de conclusão de curso, eram bons trabalhos e trabalhos, inclusive, de colegas, né, que, enfim, começaram como alunos do curso, depois viraram colegas de departamento, a gente publicou isso depois, em 2017. Por que é que eu falo tanto das disciplinas, né, desses lugares por onde passo? Porque eu percebo também uma distinção nessa minha trajetória formativa e profissional, que penso que para algumas pessoas, em suas trajetórias formativas e profissionais na universidade, acontece de você fazer coincidir as disciplinas que você vai ministrar com as suas preferências, a sua trajetória de pesquisa. Isso não aconteceu comigo, ao contrário. Eu normalmente fiquei em diálogo, em sintonia com as disciplinas das quais eu passava a ser encarregado para ministrar, e fiz disso um campo de possibilidades para criar e construir trajetórias de pesquisa. Isso também explica, em parte, não somente, mas em parte, assim, essas mudanças de focos de interesse de pesquisa. Iriam mudar de qualquer forma, porque sou muito curioso e inquieto, mas mudaram também pelas injunções institucionais. Eu estava numa instituição, tinha um conjunto de disciplinas para ministrar, não podia me dar o luxo de estar, né, pesquisando coisas muito díspares dessas disciplinas, né? Primeiro, pela própria contrapartida que a gente pode dar às disciplinas. Sempre conectei as disciplinas que ministro com resultados de pesquisa, né, dos nossos colegas e da gente mesmo. Né, pensei que não poderia ser diferente. E aí, depois, já como efetivo, eu quis fazer o doutorado, né, fui fazer o doutorado na UFMG. Inicialmente, a minha proposta era analisar a produção cultural de modelos de docência na educação em ciências, a partir da literatura acadêmica, e depois, por uma série de aspectos que eu já publiquei, que já analisei também, mudei drasticamente o objeto de estudo, né, permaneci na mesma linha de pesquisa, que era sobre educação escolar, currículos e sujeitos, era algo assim, não lembro mais o nome da linha de pesquisa lá na UFMG, já mudou, e aí permaneceu apenas o desejo de pesquisar dentro de um referencial teórico que eu tinha conhecido minimamente na última semana do mestrado, quando houve uma visita, um curso compacto, lá no mestrado em Educação em 2005, com a professora Marisa Vorhaber Costa, daí, né, do Rio Grande do Sul, e aquilo dali, né, o componente curricular que foi ministrado lá na UFPB, era um seminário pós-modernidade, cultura e currículo. Aquilo não saiu mais da minha cabeça, aquele referencial me picou, e aí sempre aquilo ficou assim, no dia quando você for fazer doutorado, vai ser nesse referencial porque você gostou dele. E assim fiz. Então, como eu falei, né, foi uma mudança muito drástica de objeto de estudo, porque dá
construção cultural, né, do professor e da professora de ciências, eu fui para a construção cultural de modelos de masculinidades e feminilidades no currículo de músicas de forró. Então, assim, não tinha nada imediatamente ligado com a área de ensino de ciências, não imediatamente, não solenemente, né, como eu coloquei na tese, mas se alimentava de uma série de dilemas relacionados aos modos de ser e de estar, que eu percebia em professores e professoras, enquanto ensinava, e nos seus dilemas existenciais dos seus próprios alunos e alunas, como professor formador de professores, né? Então, ela não veio do nada, né? Não foi uma ideia de pesquisa que simplesmente era uma invencionice, uma aventura despropositada. E então, depois do doutorado, depois, eu estou olhando aqui para o relógio, não sei como é que está o tempo da gente, mas depois do doutorado, já completamente imerso nesse referencial das teorizações pós-críticas, ou seja, quando a gente está chamando de pós-críticas, né, a gente está se referindo a um conceito guarda-chuva que articula de modos diferenciais, né, teorizações da filosofia da diferença, do pós-estruturalismo, do pós-modernismo, dos estudos culturais, dos feminismos e pós-feminismos, dos ecologismos. Então, tudo isso me encantou muito e, desde então, isso inspira, interfere, estimula, né, nas minhas escolhas de pesquisa e nas possibilidades formativas, né, com as quais a gente se envolve. E depois do doutorado, eu já sabia que eu queria mais espaço para trabalhar, queria um novo contexto para trabalhar. Antes disso, eu tinha contribuído na reformulação, mais uma vez, contribuindo na reformulação curricular da licenciatura em Ciências Biológicas. Essa parte, para mim, foi muito interessante, porque quando eu saí para o doutorado, eu era o único efetivo da área de ensino de Ciência e Biologia na licenciatura. Quando eu volto, não mais. Então, já tinha uma colega para a gente dividir as responsabilidades, né? Responsabilidade de uma área, que você tem uma ideia hoje, Carlos, assim, tem mais de 5 pessoas efetivas, né? Nesse mesmo curso de licenciatura, nessa mesma instituição. Então, assim, isso é uma evidência do quanto a área cresceu, eu fico muito feliz por isso, o quanto a área cresceu na instituição, lá, né, uma instituição que é muito querida para mim, que me ajudou muito né, em me dando contrapartidas e melhor dizendo, espaço para trabalhar e criar, mas chegou um momento em que era preciso, né, buscar novos horizontes, e aí eu fiz 2 concursos para o UFRN, para a Federal do Rio Grande do Norte. Eu ainda estava no doutorado, e era uma vaga específica para ensino de biologia voltada a EAD. Essa vaga estava alocada no departamento de bioquímica, veja só. A EAD estava se estruturando na universidade, estava ganhando um corpo muito bom, que depois ela veio a consolidar, e passei em primeiro lugar. E depois fiz um outro concurso para didática e ensino de biologia, dessa vez não no departamento de bioquímica, mas no centro de educação da UFRN, e passei também em primeiro lugar. Então, chegou um momento em que a universidade me chamou, eu fiz a opção, né, dentre as 2 vagas, de ser alocado no centro de educação, que era uma experiência que eu não tinha. Trabalhar num grande centro de educação, né, um grande centro de formação de educadores e educadoras, mas com os componentes curriculares especificamente voltados para a licenciatura em Ciências Biológicas. Era um outro contexto que eu queria provar, né, e ter essa experiência, que era trabalhar com os estágios de formação de professores. E aí, uma nova inflexão nos interesses de pesquisa, quer dizer, eu estava trabalhando com os estágios de formação de professores, e em função disso, né, eu já vinha flertando com o campo dos métodos biográficos e as pesquisas autobiográficas, e isso casou muito com a proposta formativa dos estágios, né, porque eles davam a possibilidade de uma discussão, isso não estava posto explicitamente e solenemente nas ementas, mas as suas ementas davam essa possibilidade de um olhar investigativo sobre a docência a partir das narrativas, né? Trabalhar com uma proposta de pesquisa e formação, a partir do conhecimento, né, partindo do geral para o mais específico, aprender a realidade escolar, até a problematizar a sua própria prática pedagógica de modo narrativo, e fazer isso culminar na forma de um relatório que fugia daquele modelo, né, tradicional, e que, por exemplo, poderia adotar a forma e o gênero de um memorial. Não somente, né, não adotei somente
nos meus componentes curriculares na UFRN nesse modelo. Então, a gente foi um momento de muita criatividade, de turmas maravilhosas também. Então, a gente já tive a oportunidade também de narrar e problematizar esses gêneros textuais na formação, dentro de uma perspectiva de um currículo narrativo. Então, a gente fazia carta ao ET, pedindo para os alunos e as alunas, professores, né, em iniciação, precisavam sintetizar suas aprendizagens ao longo do semestre letivo, no estágio, fazendo explicando para um ET que tinha acabado de pisar na Terra pela primeira vez o que é que eles tinham aprendido sobre escola, que instituição era essa, o que é que se passava ali, né, que tipo de sujeitos, que tipo de problemas, de dilemas, de desafios, de possibilidades, enfim, muitas coisas que a gente fez com os alunos. Também foi uma época em que eu coordenei o PIB de Interciências, até onde a gente sabe, né, nós éramos 3, eu da Biologia, professora Josivânia da Química e professora Midori da Física, né, todos nós do ensino, dentro do mesmo departamento, até onde a gente sabe, era o primeiro PIB de interdisciplinar da área de ciências no Brasil. Então, a gente coordenou o PIB de Interciências de 2014 a 2015, foi um momento também de muita aprendizagem coletiva e muita ousadia formativa também, a gente fez atividades interessantes. Depois a vida vai seguindo seu curso e por outros motivos precisei, né, mudar de universidade e aí vieram uma série de acontecimentos, veio o pós-doutorado na Austrália, que foi muito importante também, já trabalhando, né, articulando narrativas autobiográficas, perspectiva pós-crítica e professores de ciências, professores e professoras de ciências. Acho que, em síntese, é isso, né? Hoje, dando um pulo, assim, por conta do tempo, hoje eu estou na Universidade Federal da Paraíba, no Centro, né, de Educação, e trabalhando com as disciplinas, aí, pela primeira vez, né, trabalhando com disciplinas que são ligadas diretamente ao meu doutorado, por ter sido, né, uma pesquisa doutoral no campo curricular, então ministro as disciplinas de currículo para as diferentes licenciaturas da UFPB. Isso inclui, né, imagina, não só licenciatura em ciências biológicas, mas teatro, dança, enfermagem, que na UFPB a gente tem ainda uma licenciatura em enfermagem, então um público muito diverso, muito interessante, a disciplina é muito desafiadora, muito gostosa, e essas são as principais escolhas, né, em termos de trajetória profissional e formativa, e também algumas das escolhas de pesquisa. Acabou que eu não falei, né, das orientações na pós e dos projetos, não sei se tem alguma coisa para a gente dialogar até aqui, se você quer me provocar com algo do tempo ou do conteúdo do que falei. O tempo está ótimo. Eu queria só comentar que é interessante porque nesse projeto que eu desenvolvo, eu acho que é a primeira entrevista, ou seja, a primeira narrativa elaborada por alguém que uma das especialidades é estudar narrativa, né? Então, a gente vê que há um certo cuidado, né? Há um certo... até uma experiência maior em elaborar narrativas, né? Mesmo que seja, nesse caso aqui, uma narrativa oral. E aí eu te pergunto se a narrativa, as narrativas, né? O estudo de narrativa, tudo mais, você considera que hoje seja o seu principal tema, ou aquele que lhe traz maior vontade ou felicidade em trabalhar? O que você considera as narrativas nessa trajetória aí? O tema narrativa. Essa é uma pergunta ótima, obrigado. Para poder responder, acho que é interessante a gente começar lembrando assim, com que perspectiva, qual é a perspectiva de narrativa, ou referencial de narrativa, né? Eu sempre tenho escolhido com um referencial mais amplo possível, então gosto muito do artigo da Corinne Squire, né, que é um artigo de 2014, está lá na Civitas, né, uma revista de ciências sociais, em que ela, em síntese, né, claro que é muito complicado a gente, né, um artigo magnífico, gigantesco, maravilhoso, a gente fazer uma síntese, mas para efeitos, né, de digitalização, aí o professor de novo, assim, a gente pode falar da narrativa como uma forma de contar, né, e sabendo que essa forma não é neutra, essa forma é interessada, e essa forma está dentro de um jogo de significações. Então, se a gente está operando com essa ideia de narrativa, a gente tem tanto as narrativas autobiográficas quanto narrativas em que os sujeitos não estão narrando a si mesmos, né? Então, eu penso que
estou nesse campo realmente há muito tempo, muito embora tenha passado um tempo considerável dentro desse quadro teórico-metodológico das narrativas de formação, né, as narrativas autobiográficas. Então, dentro dessa perspectiva, esse referencial teórico-metodológico das pesquisas autobiográficas, né, esse referencial heurístico e formativo, sobretudo, estive com ele, né, tateando ele assim que cheguei na UFRN, por conta dos estágios de formação de professores, mas aí um grande dilema e uma grande provocação foi como estar dentro desse campo sem abrir mão das perspectivas pós-críticas. Então, tinha uma dimensão ontológica aí, né, significa um outro entendimento de sujeito, né, um sujeito que não domina a si mesmo, que não é autocentrado, que não é coerente, que não é, né, feito apenas, não é um sujeito que é o centro do discurso, não é o centro da sua vontade, etc, etc. Então, isso me provocou muito e foi precisamente isso que me fez propor a pesquisa, que foi o centro do meu pós-doutorado lá na Austrália, né? Então, conhecer um grupo de pesquisa com professores de ciências, professores e professoras de ciências, que operava com o pensamento pós-moderno, pós-estruturalista, e trabalhava numa perspectiva pós-crítica, as narrativas autobiográficas, muito embora não se anuncie como tal. Né? Não é um grupo que se anuncia assim, é um grupo que se autodenomina de educação transformadora. E, obviamente, em nada eu discordaria disso, porque efetivamente é transformadora. Não teria como ser, né? Como não ser. Então, eita, Carlos, acho que eu já acabei até um pouco me perdendo na sua pergunta, mas acho que é da relação com as narrativas autobiográficas. Né? Então, assim, isso durante um bom tempo, né, fez parte dos meus interesses, mais uma vez, as injunções institucionais, né, colocavam isso, pediam isso, demandavam isso, foram aí as minhas primeiras orientações de mestrado, né, eu entrei na pós em 2014, então a gente tinha o meu primeiro projeto aprovado no CNPq, foi sobre memórias de vivências escolares, operando, né, dentro desse campo das pesquisas autobiográficas e flertando, tentando, tateando, né, essas articulações entre o campo das pesquisas autobiográficas e as pesquisas pós-críticas, né, foi um momento em que eu passei a conhecer muito mais, né, a produção magnífica da minha amiga Silvia Chaves, que para mim é a referência no Brasil, assim, de quem articula já há bastante tempo, né, as pesquisas autobiográficas com esses conceitos e essas teorizações que são importantes para a gente no campo pós-crítico, e aí, ao mesmo tempo, dialogando com a produção de Silvia, orientando as primeiras pessoas na pós, tateando também esse referencial, a gente teve pesquisas interessantes, né, eu fiz um compacto, na visão de ex-orientador, né, fiz um compacto dessas primeiras orientações de mestrado e publiquei na Ensinar Ciência, daí, ao lado seu, né, dentro do Rio Grande do Sul, na Federal da Fronteira Sul. É um artigo que eu gosto muito, que a gente, a partir dos achados das pesquisas orientantes, foi desdobrando isso em outras perspectivas e reforçando essa dimensão importante, que eu sei que é muito cara para você e para o seu grupo também, né, da gente estar com os professores e professoras, com as escolas, né, e numa perspectiva de não fazer pesquisa da escola ou sobre a escola, do professor sobre o professor ou professora, né, mas fazer pesquisa com eles, e não é numa perspectiva de dar voz, né, eles não estão sem voz, mas de trabalhar efetivamente com essa voz que eles têm, elas têm. Só que aí, isso culmina, né, isso vai sendo finalizado, penso que é um momento que já está apontando para outros caminhos, porque eu estou finalizando agora o meu projeto de pesquisa de produtividade do CNPq, em que precisamente eu analiso, né, as narrativas autobiográficas de professores de biologia e de geografia, que foi uma outra formação que eu adquiri nessa trajetória com o passar do tempo, né, quase um quarentão, quando estava quase um quarentão, decidi fazer uma outra licenciatura, voltar para a escola pública na condição de estagiário, foi incrível, né, já falei disso também, já tive a oportunidade de problematizar isso. Tá, e aí, então, no projeto do CNPq, né, eu analiso, esse que está em finalização, eu analiso as possibilidades de uma experiência de educação ambiental a partir das narrativas autobiográficas de professores e professoras de biologia e de geografia que se autobiografam no Nordeste. A ideia inicial era que isso fosse em escala nacional, mas devido a problemas com os repositórios e com as fontes, a gente decidiu que era mais prudente ficar, né, numa escala regional, e em breve a gente já está soltando na forma de artigos, porque isso já está na forma de eventos, né, e capítulos de livro, mas como artigo também, outras partes, outros elementos dessa pesquisa.
dessa pesquisa, penso que tem uma contribuição que me agrada muito, assim, que foi o artigo que publiquei na REMEA, a revista eletrônica do mestrado em educação ambiental, da FURG, publiquei uns anos atrás, um artigo que falava dos compromissos e implicações éticos, né, para quem se lança nesse tipo de pesquisa autobiográfica. Eu estava ali em diálogo com os próprios problemas de operacionalização do projeto, né, que eu vislumbrava, né, o projeto iria começar, e eu estava ali não apenas atendendo a um princípio deontológico para as pesquisas autobiográficas, né, do ponto de vista ético, né, que a ANPED, no qual a ANPED vem investindo muito, né, de que os pesquisadores e as pesquisadoras, para além da aprovação no comitê de ética, né, se sim ou se não, mas que façam uma reflexão sobre princípios e procedimentos éticos em suas pesquisas. Então, gosto muito desses verbetes dos e-books da ANPED, né, que falam sobre ética, e fiz um diálogo, né, com eles a partir do quadro contextual mesmo da minha pesquisa. Tá, e aí, no que o projeto vai sendo, a pesquisa vai sendo executada, me chamou muito a atenção algo com o que eu já tinha me deparado no passado, mas que veio muito forte nessas narrativas, que é o recurso, o acesso dos professores e professoras a espaços, aos ditos espaços não formais de educação. Claro que tem uma celeuma não é consensual, né, se a gente chama não formal ou informal, na minha perspectiva, isso não é fundamentalmente o principal, né. A terminologia, muito embora dê pano para manga para a gente discutir, e seja importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas enfim, eles e elas, foi muito marcado isso, que quando estão mais próximos de se perceberem na condição de professores e professoras de biologia ou de geografia, mas próximos de fazer uma educação ambiental, eles estão recorrendo aos espaços de educação não formal, né? Ainda que os elementos de sua prática pedagógica na escola tenham diálogos também, né, deem possibilidades para essa experiência de educação ambiental. E em função desses achados, então, estou com um novo projeto, né, acabou de ser aprovado, falta ainda o resultado final, mas já teve o aceite preliminar, né, dessa proposta de ir pesquisando, então, as possibilidades dessa experiência de educação ambiental com professores e professoras em espaços não formais, né? Então, isso vem muito também impregnado, não apenas dos resultados desse primeiro projeto PQ, mas da pesquisa que eu fiz para a licença capacitação de 3 meses, em Portugal, quando eu analisei os espaços verdes, alguns dos espaços verdes urbanos em Lisboa, e me deparei com coisas interessantes, né, que provocam muito nossa reflexão e nossa prática como professores e professoras de ciências e formadores e formadoras de professores de ciências. Esse artigo, o artigo resultante dessa pesquisa foi publicado esse ano na Sísifos, a revista do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e traz uma parte do que, né, tem me preocupado no momento e que tem me inspirado em termos de possibilidades de pesquisa. Então, ainda é narrativa, né, não é narrativa autobiográfica, mas eu estou, então, lidando com a ideia de que há textos, né, esses espaços verdes têm um texto que é preciso problematizar no sentido dos seus possíveis efeitos sobre modos de ser e de estar na docência ou como um cidadão comum, né? Nesse sentido, eu estou trabalhando também com conceitos que, né, estão postos pelo campo dos estudos culturais há bastante tempo, e com eles eu trabalho há bastante tempo também, mas que eu venho desenvolvendo numa preocupação com uma precisão relacionada a esses conceitos, no sentido deles não se confundirem, não serem vistos como coisas que, embora sejam interconectáveis, né, não tinha como ser diferente, mas conceito de artefato cultural, de currículo cultural, de pedagogia cultural, a meu ver, são bem distintos, né, embora interrelacionados, são coisas bem distintas, e a gente ganha muito se a gente ganha em precisão relativamente a esses conceitos, né. Então, eu estive ministrando uma disciplina, um tópico especial no PPGEC, né, o Programa de Pós-Educação em Ciências da FURG, nesse primeiro semestre do ano, em abril, e depois saiu uma entrevista, recentemente uma entrevista, em que eu vou esclarecendo um pouco desses conceitos que têm impactado, assim, o meu modo de ver e de querer pesquisar e de orientar também nessas articulações teóricas que, como você sabe, não são fáceis.
Acho que era basicamente isso sobre as narrativas. Então, são textos, né? Acontece agora que a gente está perguntando para esses textos, né? O que é que eles querem, que tipo de valores, de comportamentos, de raciocínios, de conhecimentos eles estão articulando, ou seja, eu estou aqui operando com a noção de currículo, né? Que tipo de condução de conduta, que tipo de capacidade de ensinar e de vontade de fazer aprender esses textos têm, né? E que tipo de sujeitos eles querem, né? Que em termos de posições de sujeito e possibilidades de experiência da educação ambiental. Então, acho que era isso. Muito bem, Marlécio, para a gente finalizar essa nossa excelente conversa até o momento. Foi muito boa escutar a tua história e as tuas reflexões. A pergunta que me resta fazer seria, na verdade, seriam duas coisas. A primeira é o que vem pela frente, então. Você já falou alguns projetos aí que estão sendo desenvolvidos, estão finalizando e tal, né? Então, poderia te perguntar o que vem pela frente, né? E se tu quer falar mais alguma coisa, fica bem à vontade. Obrigado, querido. Olha, o que é que vem pela frente, né? A gente está aberto a novidades. Tem um modo de se colocar no mundo e um modo de se colocar na universidade em que a gente também, né, vai se abrindo para aprender mais, né, com os orientandos, as orientandas, os colegas e tudo mais, com que, né, os textos, as pesquisas, né, nos trazem como possibilidades. Acho que se a gente se mantém curioso, aberto, dá para a gente fazer coisas interessantes. Eu nunca desconsiderei as pessoas que são capazes de permanecer a trajetória profissional toda com um objeto de estudo, com campo. Eu entendo, é óbvio que isso é perfeitamente, né, compreensível, mas não é muito minha praia. E, então, assim, no plano mais imediato, né, assim, o que é que vem pela frente? A gente vai estar no IMPEC, né, agora em agosto, e a gente vai poder conversar melhor, vou estar numa mesa redonda lá, falando, né, um pouco dos resultados dessa minha pesquisa do CNPq, né, uma mesa com colegas muito interessantes, e espero que o diálogo certamente com as colegas de mesa e com a audiência lá, a plateia, acho que vai ser muito provocativo. A gente tem esse novo projeto de pesquisa. A gente tem também, né, tem novidades, porque, assim, eu lidero os meus 2 grupos de pesquisa, né, o Escreviver, que está vinculado à pós em educação da UFBA, a linha de currículo e informação, e o Ensaio, que é Vida, Pensamento e Escrita em Educação, que está vinculado ao UFPB, né, a linha de estudos culturais. A gente recentemente montou uma rede Nordeste de estudos culturais, ela começou no ano passado, a gente já fez nosso primeiro evento, né, que foi executado pela UFRN, um evento da rede, mas cuja responsabilidade, essa grande responsabilidade do primeiro evento da rede, aconteceu a cargo das colegas da rede que estão na UFRN, em função também da construção da rede. Isso deu uma animada em novos objetos de pesquisa, em novas possibilidades de pesquisa, em diferentes grupos de pesquisa. Então, por exemplo, o grupo Artefatos, que é liderado por Evanilson, que é professor efetivo da Universidade Federal Rural do Semiárido, que é meu ex-orientando, e um grande parceiro de pesquisa e um grande amigo. O Artefatos está trabalhando nessa perspectiva dos estudos culturais da educação em ciências, trazendo problematizações muito interessantes. Evanilson com textos sozinhos, ou a da gente em coautoria, tem textos que acho que podem cumprem sua missão de tentar contribuir, né, e novos projetos e novos objetos na articulação que está por vir com os novos orientandos, porque no grupo de pesquisa, né, como eu sei que é no seu também, a gente não faz nada sozinho, né, então, a depender do que venha, podem vir excelentes novidades. A gente já tem umas pesquisas que procuram articular esses diferentes conceitos que falei aqui. No momento, a gente tem uma orientanda, Raíssa, de doutorado, ela quer investigar as trajetórias de vida e formação de educadores e educadoras ambientais no Nordeste, fazendo um apanhado desses conceitos e tentando trabalhar, né, essa perspectiva autobiográfica mais na conexão com o quadro pós-crítico, tem orientanda trabalhando com os ecofeminismos na educação ambiental, tem orientanda investigando as possibilidades de um ativismo ambiental em um bairro da cidade de João Pessoa. Então, o grupo vai mudando também, porque como mudamos de instituição, vão mudando as pessoas que estão a fim de estar, né,
pesquisando determinadas coisas, que tem disponibilidade, às vezes, ou de morar ali, portanto, fazer parte do grupo, ou de, apesar de morar em outro lugar, né, e estar disponível para viajar. O grupo estava bem grande, do começo desse ano para cá, assim, a gente estava com muitos pós-doutorandos e pós-doutorandas, então, 2 da UFRN, 1 do Instituto Federal da Paraíba, o Evanilson da Federal Rural do Semiárido, espero, e 1 do Rio Grande do Norte, então, assim, 3 já estão saindo, outros 2 vão sair daqui até agosto, e novos podem vir, então, tem sido muito bom, muito instigante, muito desafiador, muito estimulante, e nesses diálogos, né, que a gente vai fazendo na vida acadêmica, a gente vai tendo essa oportunidade de aprender, de crescer, né, e você é uma das pessoas que articula e que possibilita, eu te parabenizo e agradeço também. Agradeço por você fazer isso, né, na área e proporcionar a todos e a todas nós, né, essa memória da área que é tão importante, né, essa memória e essa problematização dessa memória, né, porque você tem um arsenal, aí eu estava vendo os colegas que tinham participado do projeto antes, nossa, uma galera incrível, então tem muito pano para manga aí para a gente ir discutindo, né? Se rolar, a gente vai fazer aquele dossiê, se ainda, né, acontecer, propor aquele dossiê, se não, tem outras perspectivas e a gente vai construindo e compondo. Muito obrigado. Muito obrigado. A satisfação em falar contigo, a tua participação nesse projeto. Espero vê-lo pessoalmente, a gente poder conversar, né? E nosso contato até hoje foi apenas virtual, né? E desejo toda sorte, continuidade nessa trajetória de sucesso, de aprendizado, né? Um espírito aberto ao aprendizado e aos diferentes modos de narrar aí. Parabéns pela trajetória e sucesso, muita sorte aí. Obrigado, meu amigo. Para nós, conta sempre comigo. Vamos conversando. E não impede que a gente vai conversar melhor ainda. Certíssimo. Abraço, até mais.